Público, acho que vamos entrar. Estamos ao vivo. Boa noite a todos vocês que estão agora nos acompanhando, mais um Caia Talk. Agora teremos um bate-papo incrível com o nosso amigo João, diretamente de Portugal, que vai falar um pouco sobre os benefícios do suco de trigo para a saúde humana e um pouco do empreendedorismo em cima do conceito que ele formou em Portugal, né, com seus estudos. Não foi de um dia para a noite, ele tem uma jornada em cima do cultivo não só de trigo, né, ele vai falar um pouco mais sobre como ele caminhou, né, fez o seu trajeto até chegar no trigo e vender os shots de suco de trigo. E, mais uma vez, muito obrigado, João. Se você puder se apresentar, a palavra está com você. Hugo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer espalhar a palavra, que eu espero que nos próximos tempos seja cada vez mais relevante no Brasil também. Obrigado pela apresentação também. O que eu proponho é isso mesmo. Eu vou contar um pouco a minha história mirabolante, que começou há cerca de 20 anos, até chegar a este ponto onde eu estou, que o foco neste momento é 95% a comercializar shots de erva trigo. E eu percebi agora mesmo que não tenho aqui nenhuma garrafinha comigo, porque eu vim para a casa de um amigo que tem um melhor net para ter a certeza que tudo funcionava, mas acho que era importante. Mas podem ver no Instagram também, a primeira imagem que lá está é o flyer do shot, com os benefícios base de saúde geral e os benefícios clínicos. Queres dizer, eu por mim começava já com a história, não sei se queres dizer mais alguma coisa antes. Não, pode falar a sua história. Acho que 20 anos não começou ontem, né, João? Não, de todo. Eu já tenho uma base empreendedora cedo. Eu, aos 14 anos, comecei a vender quadros e paguei a minha faculdade com quadros que eu vendia e sempre a trabalhar e a tentar me sustentar. E eu acho que isso foi uma das coisas que me deu a disciplina necessária para conseguir executar o esforço necessário para conseguir ter uma viabilidade económica em projetos idealistas, que isso é que às vezes é a parte complicada de fazer. Mais especificamente a nível do meu caminho, aos 18 anos eu tirei o curso de design industrial e no meu terceiro ano foi a primeira vez que eu relacionei design e agricultura. E curiosamente fizemos um cinzeiro com uma azália, porque a azália absorve o formaldeído do tabaco e a cinza teoricamente seria fertilizante. Então só para fazer essa associação de ideias. Isso levou-me ao mundo dos hidropónicos, dos aquapónicos, dos biopónicos, dos aeropónicos. E eu decidi aos 20 anos que quando tivesse 60 anos que ia ter uma mercearia aeroespacial e quem fosse a caminho de Marte que ia lá levar uns tomatinhos e umas alfaces. Esse era o meu foco. Comecei a interagir com diferentes universidades pelo mundo que faziam testes de cultivo para a NASA e modelos similares. Cheguei ao modelo da aeroponia. O meu primeiro sistema de cultivo foi uma camomila aeropónica, só para terem ideia. Claro que isto depois vem com o mundo do cultivo de interior, acabou por desenvolver muito também tecnologias diferentes e durante estes anos todos o que eu tentei, nos primeiros anos aliás, eu tentei que estas inovações de aeroponia que podem poupar até 99% da água, que teoricamente faziam todo o sentido, não é? Para alimentar o futuro, eu aprendi ao longo dos anos que não, que a tecnologia quebra e que nos trouxe e que me trouxe muitas desilusões pelo caminho. Eu costumo dizer que não sou mestre de nada, exceto numa coisa, que é no falhanço. Ou seja, já falhei tantas vezes na minha vida, que é o que eu acho que me faz agora, entre aspas, um consultor, pelo menos não baseado naquilo que eu acho, mas naquilo que eu vivi e experienciei. E eu acho que isso é uma parte importante. Depois, eu fui de carrinho até a África. Sempre que me quiserem interromper, à vontade, dedo no ar, perguntas, estejam à vontade, tá? Essa viagem que eu fiz à África mudou a minha vida. Foi basicamente um mês de carrinha, onde eu passei 3, 4 dias na África subsaariana, na zona teoricamente mais pobre do planeta, e que eu fiquei tipo traumatizado para o resto da vida e disse: eu vou trabalhar todos os dias da minha vida até um dia ter uma solução para alimentar esta gente. Porquê é que eu senti isso? Porque eu já sabia cultivar no deserto, teoricamente, porque dominava os sistemas de hidroponia, de cultivo sem terra, e com muita areia e água de um Atmospheric Water Generator, que é um gerador de água do ar, basicamente um umidificador onde podemos usar água. Eu creio que tinha ali a solução mirabolante para alimentar as pessoas no Sahara. Claro que eu não podia estar mais longe da verdade, era um jovem ali ainda na faculdade a pensar que ia mudar o mundo.
a sequência, depois quando saí da faculdade, comecei a desenvolver sistemas de cultivo para as pessoas cultivarem em casa, aplicar o modelo Grow Stop, mas para todas as plantas, ou seja, desde lâmpadas HPS em Coliseu a plantar alfaces, morangos e pequenas cebolas dentro de uma despensa, ok? Ao mesmo tempo que também fazia a minha spirulina, a minha clorela e todas essas experiências de tentar cultivar tudo o que eu pudesse em casa, desde cogumelos, desde as algas, desde as plantas, até grilos, ok? Só para terem ideia, em 2 metros quadrados, com 6 andares de caixas, uma pessoa consegue produzir toda a sua proteína que precisa durante um ano só com grilos, ok? Com um input muito baixo e um consumo de água tipo 100 mil vezes inferior do que uma vaca a nível de custo de água por grama de proteína. Ou seja, os insetos, eu creio que vão sem dúvida ter um espaço no futuro. Ou seja, enquanto designer industrial, o meu tema era otimização e simplificação de processos de cultivo e criação. Ou seja, tentar otimizar e simplificar ao máximo, de modo a que pudesse ser acessível a todos e na perspectiva do utilizador individual / utilizador urbano. Eu sempre pensei que as pessoas no seu apartamento iam conseguir cultivar tudo aquilo que precisavam. Neste termo, eu fiz uma empresa em 2008, quando tinha 25 anos, que era Urban Grow Design e Agricultura, para dar um nome a todos os projetos que eu vinha feito, e na realidade o que eu acabei por fazer mais, não só a montar sistemas de aquaponia dentro de armários, com peixes e plantas e jardins verticais dentro de armários, como, acima de tudo, jardins verticais. Aqueles jardins das paredes verdes que nós vemos e que teoricamente são muito benéficos, e esse foi o primeiro ponto onde acordou esta figura de estilo que eu chamo o agrovelho do Restelo. Vocês provavelmente não têm noção do que é o Velho do Restelo, mas é uma figura dos Lusíadas, que é um livro português escrito por Luís de Camões, muito conhecido, e o Velho do Restelo é aquele que ficava no cais a ver os barcos embora e dizer: vocês vão todos morrer, isso vai correr tudo mal, etc. Eu tenho aqui esta figura que eu me tornei às vezes, porque como já tentei fazer muitas coisas, depois fiquei chateado porque sinto-me enganado no início. Então prometeram-me tanto e afinal isto não funciona. E quando eu digo não funciona, nos jardins verticais, qual é o conceito aqui? 400 a 500 euros por metro quadrado. Ou seja, o custo associado ao benefício, apesar de ser muito bonito e ser algo que as empresas querem muito e ter muitas vantagens, o custo associado ao benefício não se torna relevante. Isto foi uma coisa que nestes modelos de sustentabilidade, ecologia urbana, idealismo agroecológico, que eu sofri muito ao longo dos anos, porque eu pensei, desta é que é, isto é que é a solução. E passado um ano ou dois, eu vejo, ok, o Excel, se eu não iludir o meu próprio Microsoft Excel, as coisas não batem certo. E nós caímos sempre nessa falácia de nos enganarmos a nós próprios com os números do Excel e tentar não fazer isso é um exercício muito complicado. Depois eu parei a Urban Grow e fui fazer uma estufa de aquaponia em Portugal, a primeira estufa de aquaponia. Fui tirar cursos no Havaí, na Friendly Aquaponics e na Greenacre Aquaponics na Flórida também, foi espetacular, mas lá fiquei conhecido como o português zangado. Porquê? Porque ao fim de 5 dias, quando começa a parte do curso de Commercial Aquaponics, eu percebi que isto é uma banhada total. Uma banhada é uma coisa falsa que nós costumamos dizer aqui. Estou a falar muito rápido, se calhar baixo um bocadinho a velocidade, não? Está tranquilo. Está fixe? Tranquilo. Ok, ótimo. Então eu percebi que eles diziam que tinham sustentabilidade económica, que vendiam para a Costco, tinham certificação biológica e na realidade não tinham nada disso. O que tinham era um ego enorme e esse ego enorme a impor aquilo que eram as ideias deles que achavam que iam funcionar e a tentar que outras pessoas entrassem nesse modelo de cultivo quando eles próprios não conseguiam demonstrar essa viabilidade financeira. Que todas estas eu acabei por fazer a estufa na Aberta Nova, cá em Portugal, que ficou muito interessante. Eles depois acabaram por seguir com a estufa e produziram bananas e papaias com tanques com 600 carpas, que realmente estava a funcionar de uma forma espetacular, mas nunca na vida com produção agrícola se ia pagar aquele sistema, só com formações. Então eu que comecei a ganhar esta arrelia, né? Ou seja, é como... Eu aqui tenho uma alcunha horrível agora na consultoria, que é o destruidor de sonhos. E especialmente no foco na permacultura e nos modelos de agroecologia, sintrópica, regenerativa, etc. O meu objetivo
não é deixar as outras pessoas tristes. O meu objetivo é que nós nos foquemos para chegar a soluções concretas que no futuro sejam viáveis e que possam realisticamente produzir comida para as pessoas a um preço acessível sem destruir o planeta. Então, e nós caímos sempre nesta falácia. Por exemplo, a aquaponia, naquele momento eu era o principal especialista em Portugal. Fiz uma estufa mirabolante e incrível, que até o Murray Ellam, que um velhote muito conhecido no mundo da aquaponia, veio e disse que eram as melhores bananeiras e as melhores papaias que ele já tinha visto deste lado do mundo. E na realidade ele vive muito da formação também. E eu fiquei super desiludido, porque o quê? Vai-me sair cada carpa a 10 euros. Nós aqui não podemos produzir tilápias como no Brasil. No Brasil há muito maior possibilidade de fazer isto como deve ser, mas eu percebi que não existe um produtor da aquaponia com viabilidade financeira no mundo. Nunca vi, não é? E o que normalmente há é uma sobreexploração no modelo da aquacultura, onde temos densidades de 100 kg de peixe por metro cúbico, que é brutal, que leva aos antibióticos, obrigatoriamente o uso da ração. O projeto dos insetos que eu tive era para produzir uma ração orgânica e local para a aquacultura, ok? Mais especificamente para a aquaponia. Então isto foi tudo desilusões atrás de desilusões. Entraram nas permaculturas, que eu já acompanhava há anos, mas eu era mais tech, né? E depois fui simplificando, ok, no modelo permacultural não há máquinas para se estragarem, então se calhar nós temos aqui uma hipótese de fazer isto acontecer. Andei atrás do Mollison, andei atrás do David Olmogreen, mais uma vez não conheço nenhum permacultor que tenha viabilidade financeira. Agora está o modelo da agricultura sintrópica, o Ernest Gotch e todo esse modelo, que é muito complicado também. Eu conheço os principais pontos da agrofloresta em Portugal, conheço as pessoas, são pessoas que eu adoro, sem dúvida, mas pagar contas do dentista com dinheiro sacado da agrofloresta é extremamente complicado. E ainda não conheci a pessoa que o consiga fazer também. Então, ao longo destas tentativas e erro, porque eu tenho que viver disto, eu não vivo de subsídios, sou contra voluntários, ok? Eu quero demonstrar que a minha empresa consegue ser viável economicamente sem 1 hora de voluntariado e com 0 financiamento. Porque isto Legal. é a única hipótese de eu conseguir ter aquilo que eu chamo de potencial de continuidade, que é aquilo que não se fala muito em sustentabilidade, que é o facto de só com sustentabilidade económica é que nós conseguimos criar empregos. E isto é a única forma de este modelo de negócio se tornar independente de fatores externos, como financiamentos ou voluntários ou a vontade e a motivação dos outros. Okay? Se eu tiver um negócio viável, ele tem muito melhor potencial de continuidade de qualquer outro projeto sustentável que viva nesses termos. Então eu tornei-me psicótico, um bocado nesta análise do tempo. A empresa é gerida a cêntimos, que é 1/10 de euro, 1/100 de euro, e a Mississippis é o tempo que demora a dizer um segundo. E os meus trabalhadores sabem que têm 6 Mississippis para este movimento e 4 Mississippis para aquele movimento. E se a pessoa que chega lá demora 8 segundos em vez de 6, desculpa, mas não podes trabalhar aqui. Não pode. Porque senão não dá. A gente vai sair daqui às 2 da manhã, não é? Uhum. Porque há muita repetição de processo. Então a rapidez é uma coisa muito importante. Ah, O legal. resultado deste... Diz. Eu anotei aqui 3 pontos. Primeiro, Camões. Eu lembrei da minha infância, que eu lia muito. E aí, juntando uma analogia com as fazendas verticais que você está falando, Camões e fazenda vertical, você acha que o ser humano ele está sempre buscando a famosa jardim da Babilônia? Sem dúvida que esse foi um dos meus principais motivações. Eu dizia no meu discurso há cerca de 15 anos, foi a hidroponia que tornou possível a primeira cidade e que isso é toda a justificativa para uma maior densidade de verdes e de produção, poder aglomerar pessoas. E sim, nós estamos nesse caminho, mas eu aprendi uma lição à força. Ou seja, o que é que aconteceu? Eu acho que a humanidade está a seguir esse caminho, até porque o Google diz que o produtor da aquaponia é a 4ª ou 5ª profissão mais importante em 2050, ok? E o que eu digo é que o Google ainda não sabe, porque o Google nunca teve que ter sustentabilidade económica num modelo da aquaponia. O que o Google sabe é uma quantidade enorme de pessoas a dar formação sobre a aquaponia. E se há tanta gente a dar formação, se calhar funciona. E só o que isso é a Google não maior falácia. envelhece. E o Google não envelhece, né? Exatamente, e ele pode continuar para sempre. Então as variáveis de análise são muito diferentes.
O que é que aconteceu ao longo dos anos que me levou a ver os livros? Ou seja, ao fim de 10 anos de completamente de volta à tecnologia agrícola, eu sinto que não cheguei a lado nenhum. Começo a perceber sinto que parecia que eu estava a enganar pessoas, porque eu disse-lhes, não, invistam em sistemas de hidroponia e da aquaponia, porque isso vai poupar 98% da água e vai ser muito importante. E depois, quando me tornei agricultor, porque eu disse, ok, para eu conseguir desenhar sistemas de agrícolas que realmente beneficiem os agricultores, eu tenho que me tornar agricultor para saber as dificuldades que eles têm e realmente desenhar com base na realidade. Ok? Tornei-me agricultor com modelos de hidroponia em pequena escala, esquece, sustentabilidade financeira com alfaces, praticamente impossível. Acabei por cair aqui na hortelã, no manjericão e no sublim, que são vendidas a 75 euros o quilo, que é a única coisa próxima que nós podemos ter para conseguir escalar. Os microvegetais também, mas já lá chegamos. Depois tive um modelo em terra, dei uma oportunidade à permacultura, levei os consórcios de cultivo ao extremo, chás de composto, Elaine Ingram, Effective Microorganisms, e andei a estudar os campeões mundiais do recorde do Guinness das maiores abóboras. Andei a estudar que micorrizas é que eles usam para combinar uma abóbora e fazer uma abóbora de 900 quilos. Então essa era a minha ideia de demonstrar que com o mundo da microvida nós vamos conseguir alimentar o planeta também. Isso aí é já com Depois, o Lira. E tem alguma coisa para falar, Lira? O Lira conhece o Ernest. Sim, eu já conheci também. Eu imagino que sim, né? É muito engraçado, porque, cara, você contando a história aí, João, vai passando o filme da minha vida aqui na minha frente também. Imagino. Foram 15 anos por aqui de Instituto de Permacultura. Tive o privilégio de ter aulas com o David Holmgren, o Ernest, diversas vezes. Meu projeto de mestrado foi em agrofloresta sintrópica. Dei muita aula de agrofloresta, fiz muita consultoria, mas realmente, por volta de 2018, quando eu conheci uma fazenda que estava investindo muito forte em agrofloresta, que é de uma pessoa, de uma família riquíssima, de um dos grandes centros de supermercados aqui, e quer dizer, com todo o aporte financeiro, com toda a tecnologia, inclusive com o Ernest indo trabalhar lá um tempo, eles mesmos mudaram o rumo do projeto depois de 4, 5 anos, mudaram hectares e hectares de plantações de citros, derrubaram, né, tiraram aqueles citros antigos, fizeram toda aquela... O Ernest estava lá desenvolvendo as máquinas, né, que você falou, isso foi um desafio. Ele evoluiu para um complexo, para um sistema de canteiros, e aí eu cheguei a dar consultoria aqui de meio hectare de canteiros, e como você falou, é tudo muito mágico, né? Muito, você se sente parte da reconstrução realmente daquele espaço, e a vida vem, né? E aí quando você passa ali 1 ano, 2, você tem umas bananas ainda no início, aquela coisa da capina seletiva, né? Umas rúcula misturadas ali nos coquetel de semente, né? E claro, a gente tem uma realidade aqui no Brasil do agricultor familiar, né? Que eu acho que ainda está muito distante dessa agricultura tech, né, que a gente propõe, que a gente chegou aí depois de toda essa jornada, que ele, na verdade, já pratica agrofloresta, e o que se faz é organizar essa informação. Mas eu acho que uma coisa muito legal da gente estar tendo essa conversa intercontinental, né? Mas uma coisa que, cara, como é diferente, essa coisa do tempo de agricultura, né, no nosso país, como a agricultura ela ainda é vista como uma coisa muito simples, muito rústica, que na verdade você tem lá quintais super complexos, que com pouquíssima informação esses agricultores familiares poderiam sim estar tirando uma renda maior do que tiram, né? Ao invés de estar vinculado numa cooperativa de grãos ou numa cooperativa de laticínios, por exemplo. Então esse trabalho eu acho que ele é muito importante, ele continua, mas é muita coisa essa questão da sofisticação da agricultura, né? O velho mundo tem uma agricultura já sofisticada por origem, quer dizer, essa cultura de que a agricultura é chique, vamos dizer assim, é bonito. Aqui chegou também forte. Eu acho que esse movimento da agricultura urbana, vertical, que eu estou agora, ele traz. Mas uma coisa que eu sempre faço é, cara, não vamos esquecer de fazer essa ponte
né, com o agricultor original, com o agricultor familiar, e principalmente aqui para a nossa realidade. Mas eu sinto, né, que nesse trabalho que o Hugo e eu a gente tem feito de divulgar esse conteúdo da agricultura vertical, dos microverdes, das fazendas verticais, a gente começa também a chegar na zona rural, dos agricultores familiares, que, claro, hoje em dia, né, apesar da história, apesar de toda essa dificuldade de evoluir nos seus sistemas de produção, hoje todos já têm um celular e todos já podem, né, estar aqui nos ouvindo, né, e claro, toda uma nova geração. Então, assim, cara, é muito legal essa ponte aí, essas duas pontes, né, tanto da história como da gente perceber nessa... E eu acho que é muito legal isso que você falou, realmente, durante o tempo eu sempre tive muito essa percepção de que isso vai chegar na casa das pessoas, as pessoas vão cultivar alimentos em casa, as lojas vão querer ter seus jardins verticais. Pô, é óbvio que uma padaria vai querer cultivar seus próprios temperos, cara, mas o cara não tem tempo nem de lavar a padaria, rapaz, de cuidar. Então, assim, eu acho que aí entra a tecnologia, né? Desculpa, eu me alonguei um pouco aqui. Mas... Sem dúvida. Não, à vontade, um prazer ouvir-te mesmo, já passaste por um caminho muito intenso. Essa parte, a parte da tecnologia, o que acabou por acontecer, eu digo de brincadeira que o KISS salvou a minha vida. O KISS eu entendo como Keep It Short and Simple, ou Keep It Simply Stupid. O estupidamente básico foi aquilo que venceu. O que é que eu aprendi ao longo dos anos? Que a tecnologia quebra e a logística vence. E se eu quero realmente ter viabilidade económica para eu me sustentar com aquilo que eu produzo, houve muita coisa que mudou. E no meu caso, realmente foi um downgrade. Eu comecei no super high-tech e depois, quando comecei a biovivos, ao fim de 12 anos de já estar nestas aventuras, eram vasos com terra regados à mão. Ou seja, que era completamente o oposto de todos os aeropónicos, biopónicos, aquapónicos que eu havia fazendo. O que eu pensei foi, se a tecnologia, ao fim destes 12 anos, não me deu nada de espetacular, então vou dar uma oportunidade à simplicidade, que eu andava meio fisgado na simplicidade, no minimalismo, etc. E o resultado foi ótimo. Ou seja, pela primeira vez, eu consegui ao fim do ano, ao fim de 6 meses, tinha o meu break-even com os biovivos, a produzir os vasos de ervilha, girassol e trigo. Já vou contar aqui uma história antes. E ao fim, o break-even ao 6º mês e um retorno financeiro, um ROI, ou pelo menos o meu... O ROI foi rápido, mas o meu ordenado limpo ao fim do ano. E isto já foi uma grande vitória. Quando eu digo um ordenado limpo, é um ordenado limpo todos os meses. E manter esta regularidade é uma coisa que é difícil. Eu, antes disso, fiz cerca de 60 variedades de plantas diferentes, muitos microgreens diferentes. E a minha conta foi... Eu cheguei a um ponto em que eu queria, na agricultura vertical, produzir o máximo de quilos por metro quadrado. Certo? Isto é a justificativa na agricultura urbana, em que o metro quadrado é caro, então temos que maximizar a produção na vertical. E depois a minha equação mudou para produzir o máximo de nutrientes por metro quadrado. E aí é que eu entrei também no modelo dos microvegetais. E porquê é que eu acabei só por me centrar no trigo, na ervilha e girassol? É por uma questão de biomassa. Porque nós temos um vaso de 10 por 15 que tem X gramas de produto. Ok? E, por exemplo, mesmo que os microvegetais de couve roxa tenham 432% da dose diária recomendada de vitamina C e a ervilha só tenha 115%, um vaso de ervilha pode chegar aos 100, 150 gramas. Enquanto um vaso de couve roxa, nós tiramos entre 20 a 35 gramas por vaso. E ao fazermos esta conta a nível de euros por miligrama de vitamina C, aí a história muda. Ou seja, torna-se... mais barato produzir um alimento que tenha uma menor densidade nutricional, ok? E esta parte dos microvegetais, eu pensei, uau, porque é que eu entrei neles também? Por causa do brócolis, por causa do sulforafano, que vocês devem conhecer, que é provavelmente o fitonutriente mais anticancerígeno conhecido até hoje. E eu sempre pensei, uau, o rebento de brócolis 50 vezes mais sulforafano do que o brócolis adulto. Curioso, ao fim destes 10 anos agora, tenho um projeto agora para fazer o sulforafane juice, ou seja, um shot de sulforafano, e fazendo as contas a nível de euros por miligramas de sulforafano, vamos usar o brócolis adulto e não vamos usar uma produção de rebento. Isto foi uma coisa que eu também não estava à espera, mas foi a matemática que me deu esta resposta. E eu, ao longo dos anos, o que eu percebi foi aquilo que eu ouço na internet, aquilo que eu vejo outras pessoas a dizer, que não definam um bocado aquilo que é o meu caminho, eu cheguei às minhas próprias conclusões. Eu tenho o meu processo de cultivo, eu gosto de dar os meus tabuleiros, eu faço à maneira que eu fui corrigindo ao longo dos anos para otimizar.
Não me fiquei sempre agarrado ao como esta ou aquela pessoa produziam. Isto eu acho que é importante. Mas, como estavas a dizer há bocado no mundo da permacultura e da agrofloresta, é possível se trabalhares 100 horas por semana e se não estiveres muito preocupado em perder uns dentes e não haver dinheiro para o dentista. Porque permacultores que queiram ser permacultores não podem ter uma relação com o dentista ou com pagar a escola dos filhos ou com alguns modelos assim, porque simplesmente não vai haver renda suficiente. E eu quis... só fazer um comentário. Sim, força. Eu acho que quando você fala assim, né, conta toda a tua trajetória, todo o teu aprendizado, isso que você falou, pô, não me apego a receitas prontas. Eu acho que talvez, e é o que eu trago muito nos meus conteúdos, é que, sim, existe a receita, existe o tech, e o foco, né, na variedade, na fazenda urbana, em algo que traga o retorno financeiro. É óbvio que isso resultou, para mim, pessoalmente, na minha história, da saída do terceiro setor, de buscar as startups, e aqui estou agora, né, trabalhando com agricultura urbana, agricultura vertical urbana, e continuo extensionista, ensinando a agricultura vertical urbana, mas eu acho que a questão dos princípios que a permacultura e a agroecologia nos traz, do tipo, você vai precisar se virar também, você vai precisar criar suas próprias receitas, entenda o ambiente como ele é, e aqui, né, todo o princípio da agrofloresta de reconstrua o ambiente natural, e isso, né, no meu ponto de vista, também se aplica para uma agricultura mais tecnológica. É claro que quando você chega numa empresa que tem dinheiro para fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento, eles vão querer chegar nas receitas para poder escalar, e a gente precisa das receitas, né, e dos métodos e dos protocolos para escalar. Mas eu acho que a gente, quanto empreendedor líder, né, dessa jornada e na vanguarda dessas tecnologias, a gente vai estar sempre, de alguma maneira, lembrando do Bill Mollison e do Ernest Gotti, né, que nos ensinaram tanto a praticar, sim, a observar, né, a trabalhar com os princípios também. Eu vou contar uma história aqui interessante. A gente está-se a desviar um bocadinho de erva-trigo, mas eu já lá volto, mas tenho que contar isto. O último projeto de contentores de interior que eu desenhei foi para alimentar uma empresa, a maior produção de ouro no planeta na Mongólia para a Rio Tinto, que é a maior empresa exploradora de ouro do planeta. Então desenhámos 32 contentores. O projeto não avançou, mas teoricamente eu era para ir um ano para a Mongólia para gerir todos esses contentores. 32 contentores que vão ficar debaixo de uma duna, só com uma pequena entrada, ok? A produzir alimento para 7.000 trabalhadores. E eu desenhei isto para uma empresa que, o ano passado, conseguiu 40 milhões de investimentos. Já desenhei vários modelos de câmaras de interior, todos aqueles modelos do irmão do Elon Musk, do Nathan das Growth Towers. Isso foi onde eu andei durante anos. E não há nenhum com sustentabilidade económica nem viabilidade. O que há, na realidade, num sistema vertical com muitas lâmpadas, e que não estamos a falar de microvegetais, estamos a falar da produção de vegetais normais, porque os microvegetais são outra história. Podemos já falar um bocadinho entre eles. É algo que, teoricamente, que vai alimentar o futuro. E realmente para um investidor, como dentro do armazém com lâmpadas e um ambiente controlado, o risco nos parece muito mais reduzido, é interessante para um investidor. Mas a verdade é que é extremamente complicado realmente conseguir ter uma viabilidade económica, porque as margens são muito curtas e o ROI, que é o Return of Investment, vai ser enorme, tipo 15, 20 anos. E até lá ainda aparece um furacão que destrói o armazém e nunca mais aquele projeto tem a oportunidade de ter rentabilidade, não é? E eu sofri disso com uma estufa, né? Eu montei a estufa ao fim do ano, parecia que as coisas estavam a correr bem, veio uma ventaninha, rasga-me uma estufa enorme e eu fico ali, perdi um ano de vida, um bocado ali à toa também, não é? Então, quando entramos nos microvegetais, eu acho que são interessantes. Mas porque é que eu deixei de produzir esse modelo? Porque estava a entrar sempre na parte gourmet. E eu sempre disse que eu quero ser o designer dos 99. Não sei se já repararam, mas 99% dos designers desenha para 1% da população, que pode pagar. E eu decidi logo, isto não faz sentido, eu acho que devíamos inverter a equação. Eu quero ser um designer para os 99. Por isso é que eu agora desenvolvi este conceito de ração humana, o conceito de low-costariano. Eu não sou vegetariano, eu sou low-costariano. Defino a minha alimentação pelo melhor rácio de euros por miligramas de benefício em todos os alimentos, não é? E com isto a desenvolver vários modelos. A nível de empreendedorismo, o conceito que eu quero trabalhar é um bocado anti-startups Silicon Style, que é o cockroach entrepreneurship, o empreendedor barata, como um inseto.
E a frase é: if you crawl, you don't fall. Se rastejares, não cais. E esta noção de startups a começar e a cair são 95% das startups que eu conheço. Só que muitas conseguem um investimento inicial para os investidores, estão ali 2 ou 3 anos a receber ordenado do investimento e ao fim de 3 anos percebem que aquilo não funciona e os investidores ficam a arder. Eu tenho um problema com isso. O meu investidor diz: eu tenho 30 mil euros para ti. E eu digo: mas eu não te vou pedir o dinheiro se eu não tiver a certeza já como é que tu vou pagar. Mas isso não é assim, nós arriscamos e se eu perder, perdi. Não, o que vai acontecer se perdermos, eu vou ficar 10 anos da minha vida a trabalhar só para te pagar, porque é assim que eu sou. E ele: mas tu não fazes bem, não é assim que funciona. Mas é assim que eu sou. Então eu fui muito controlado no investimento que eu faço e a pedir dinheiro, porque a minha ética e a minha moral própria vai fazer com que, se a coisa corre mal, eu passo o resto da vida, se calhar, só para pagar essa pessoa, não é? Independentemente da ética dessa pessoa, independentemente dessa pessoa ser bilionária ou milionária, ou pobre, não é? Faz parte de mim. Então, voltando um bocado à erva de trigo. Biovivos. As 3 variedades, por serem a maior densidade de nutrientes, ou seja, em cada vaso eu consigo uma média de 100 a 150 gramas, enquanto nas outras variedades pequeninas, os rabanetes, o amaranto, a couve roxa, todas as outras brássicas, etc., que têm potencial espetacular a nível nutricional, mas cada vasinho, eu cheguei a vender microvegetais de manjericão roxo a 300 euros o quilo, não é? Enquanto os biovivos de ervilha ficam para aí a 12. Então, isto é algo muito relevante. E quando eu dei conta, já só estava a servir uma data de restaurantes gourmet. Até apanhava flores de borragem às 7 da manhã com uma pinça e vendia cada uma a 10 cêntimos para elas chegarem à hora do almoço abertas. E eu, de brincadeira, disse: eu não quero deixar de fazer tintas para artistas plásticos. Isto numa palestra à frente de uma data de chefes do El Bulli, do restaurante Noma, que acho que é da Suécia, não é? Noruega ou algo assim do género. Então foi brutal. Eu pus lá: biovivos é anti-gourmet. Então eu decidi naquele momento que aquilo era o oposto, porque a justificativa ali é o rácio de euros por nutriente. Não é o facto da planta ter uma boa densidade ou da planta ser bonita, porque ela é muito utilizada para decorar pratos. Agora, se tivermos uma boa quantidade de uma salada grande de microvegetais para ser relevante a nível nutricional, então aí vamos pagar muito por essa salada. E há de haver outros alimentos que possam conseguir melhor esse equilíbrio. Então por isso é que eu me foquei só nos biovivos de ervilha por causa do rácio de vitamina C, que é muito positivo, ok? Também baseado nesta tabela que diz que a vitamina C perde-se 12 horas após o corte em atmosfera normal e em 80 horas após o corte em atmosfera controlada, ou seja, perde-se 80% da vitamina C. Mas mesmo assim, isto é em salada cortada, que tem mais área de oxidação do que os microvegetais, onde se corta só o pé e tem menos oxidação. Então essa avaliação também não é assim tão... Pode ser dúbia e ter diferentes perspectivas e análises, não é? Mas eu foquei-me só na ervilha, o girassol por causa do triptofano, que é uma parte interessante. A base proteica do girassol é positiva também. E o triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina, neurotransmissora associada à felicidade. A semente de girassol é uma das sementes mais densas em triptofano e o que nós sabemos é que quando uma planta germina, a proteína existente, 32 gramas de proteína mais ou menos no girassol, se começa a converter em aminoácidos. Sendo o triptofano um aminoácido, teorizamos que o biovivo de girassol vai ter uma densidade de aminoácido disponível, triptofano, maior do que a própria semente. E estamos a falar em triptofano biodisponível, de fácil mastigação e de fácil absorção no intestino, ok? Então passou-se a chamar a salada feliz e eu até tive uma cliente que diz que já não dá no Prozac, só dá nos biovivos de girassol. Ok, que isto também foi muito interessante. Para a recuperação da melatonina, melatonina, sim, que produzimos para dormir, o triptofano também é o precursor da melatonina, então comer o girassol, que tinha 32 calorias por 100 gramas, como snack à noite para controlar o compulsive eating, que é o comer compulsivo, às vezes, que nós comemos à noite, tornou-se uma estratégia muito positiva para várias pessoas que queriam perder peso e, ao mesmo tempo, estavam a melhorar a sua produção de melatonina, ok? Mas a ervilha e o girassol só têm estudos analíticos, estudos que dizem que tem X nutrientes. E depois nós, com base em outros estudos, teorizamos que, se tem muita vitamina C, vai fazer bem à constipação. E isto é um dos maiores problemas das medicinas alternativas, que é fazer estas pontes de conclusões, sem ver o estudo que diz que a biovivos de ervilha, tem pessoas a comer biovivos de ervilha, tiveram menos gripe e menos constipação que as outras. Ok? Nós podemos fazer isso. No mundo natural, toda a gente faz isso. Mas eu, para comunicar a erva de trigo, porquê é que eu me foquei na erva de trigo? Porque eu, na altura, já tinha 18 estudos científicos que demonstravam que pessoas a tomar erva de trigo
tiveram determinados resultados positivos, ok? E isto é importante porque é um grande diferencial. Não é eu dizer que a erva de trigo tem vitamina C e que isso vai ter um resultado no corpo, não. Tomar erva de trigo tem um efeito direto no corpo demonstrado nesses estudos. Então eu comecei a ficar psicótico com esses estudos. Porquê? Porque eu comecei os biovivos com uma estufa de telhado. Eu, na altura, usava estes chavões, que era a primeira estufa de telhado biocertificada da Europa e o segundo telhado no mundo com uma certificação. Ultimamente eu já não uso esses chavões, parece, porque já não preciso de Não há levantar os necessidade. braços e dizer, olha, eu estou aqui, isso, para chamar a atenção, entre aspas, né? Porque houve muita atração até nos mídia, nos telejornais e tudo, estufas do telhado a produzirem, etc. E quanto mais a gente aparece na televisão, mais as pessoas pensam que o negócio é viável e que realmente funciona, e etc. Mas, ouçam, foi 3 meses no telhado, subir e descer escadas todos os dias. Eu pensei, isto não é muito inteligente. Há 10 anos que eu queria fazer aquele modelo, que é estufas no telhado, com painéis solares, filtros anti-poluição, bicicleta elétrica para entregas, zero combustíveis fósseis no ciclo de vida do produto, ok? Há 10 anos que eu tinha idealizado isto. Ao fim de 3 meses caiu tudo. Subir e descer escadas, não dá. Pôr um guincho aqui de lado para descer uma palete, isso vai ser caro e vai ser complicado. Começo a fazer entregas de bicicleta em Lisboa, que é a cidade das 7 colinas, e ainda eu não sou ciclista, e aquilo custou-me bastante, e depois estava ali a comer aquele monóxido de carbono todos os dias dos carros, e pensei outra vez, isto não é muito inteligente. Não é inteligente. Depois, quando não é. E eu, né, era o meu sonho, e afinal, estavas completamente a viajar, né? E depois, a bicicleta tem um modelo muito pequeno. Eu ainda consegui levar 4 caixas grandes, né, quase com um outro lado, mas mesmo assim tinha que fazer muitas viagens, a ir à estufa e voltar, então esse rácio das entregas é que foi complicado. E depois, ter que fazer a gestão de clientes, toda a certificação da empresa, marcas, registros de produção, a certificação biológica, e acima de tudo gestão de clientes e gestão de pagamentos, que é o meu maior pesadelo, ok? Só para terem ideia, eu perdi em 6 anos 45 mil euros faturados não recebidos. Que eu paguei IVA, mas é dinheiro que nunca entra na empresa. Isto é ridículo. Foi o meu lucro durante 7 anos ficou nas pessoas que me ficaram a dever. Okay? E nos países latinos há muito essa cultura. Na Suécia, 70% das empresas pagam a horas. Em Portugal são 14%. A porcentagem no Brasil não sei. Mas aqui, conseguir garantir que todo o dinheiro que nós vendemos chega à nossa conta é hercúleo quase. Então, depois dessa estufa no telhado me cansar tanto, não é? Mas ter muita promoção, eu decidi para ir para um sítio mais próximo, mas ground zero, já não estava no telhado, estava num sítio onde eu pudesse chegar com a carrinha ao pé da estufa, que eu acho que era importante. E no segundo ano, isto é a parte importante aqui da palestra, que é, no segundo ano eu comecei a ter muitos pacientes oncológicos e pessoas doentes a dizerem eu queria tomar erva de trigo por causa da minha patologia clínica, eu tenho cancro, eu tenho anemia, etc. E eu já tinha lido livros de Anne Wingmer, de Steve Morrison, de várias outras, aliás, Steve Marowitz, já tinha lido centenas de blogs sobre erva de trigo e não me senti confortável em dizer à pessoa isto faz bem, porque eu li num blog ou eu li um livro que era a opinião de alguém. Então eu decidi, a única forma de eu me sentir confortável, numa perspectiva ética ou moral, na minha comunicação para uma pessoa doente, eu tenho que marrar os estudos. Marrar aqui, não sei se utilizam ou não, mas é a expressão que nós utilizamos para entrar a fundo no estudo. Se queres passar no exame de medicina, tens que marrar literalmente os livros, que é para quase compreendê-los. E só que nesta altura eu comecei a tomar shots de erva de trigo todos os dias. E começou a acontecer várias coisas no meu corpo, interessantes, mas uma delas eu acho que só consegui memorizar estes estudos todos, porque houve uma altura que eu estava pensei, a única forma de um médico me ouvir é eu memorizar os estudos completos. Então comecei a fazer diretas, a ler estudos durante 4 anos, todos os dias, e quase a decorar palavra por palavra, que demorava-me um mês a ler um estudo, porque havia muita palavra que eu não sabia o que é que queria dizer. Então ia pesquisar o que essa palavra queria dizer, entender o contexto para poder falar de uma forma contextualizada. Então entrei nesta psicose clínica, a ler estudos científicos todos os dias, para poder falar com os pacientes que eu tinha, mas de uma forma mais estruturada, e ganhei muita confiança nessa comunicação. No primeiro ano eram 18 estudos científicos e eu estava todo contente. Neste momento são 64 estudos científicos que eu li e resumi, mais 22 revisões, fora os estudos analíticos. Isto não inclui estudos de dizer a erva trigo tem X antioxidantes, ou a erva trigo tem um ORP negativo, coisas assim. Isso são estudos analíticos. O que eu estou a falar é
dos 64 estudos, pelo menos 15 são estudos clínicos com pessoas, depois temos outra grande massa de estudos com animais e temos os estudos in vitro. E só para ter a ideia do nível que eu tive de levar a coisa, a Erva-Trigo pode demonstrar, eu podia dizer que a clorofila, os estudos da clorofila, suco de clorofila, não é clorofila, é shots de Erva-Trigo. Porque os shots de Erva-Trigo é que demonstram esses benefícios nos estudos clínicos, não é os estudos da clorofila. E eu podia muito bem transitar os estudos da clorofila para os benefícios da Erva-Trigo na minha comunicação. Não faço. Porquê? Porque eu quero que um médico ouça qualquer coisa que eu diga e que não tenha nada a apontar. Estás a transitar benefícios. Não é isso que se quer. Ok? Então eu tive que aprender. Eu antes era muito rebelde e estaliado, e vou fazer uma ecovila no sul do Saara, e esta gente não sabe nada, e deviam fazer aeropónicos e etc, e não sei quantas. E eu percebi, eu aprendi que o Bruce Lee mudou a minha vida. Ele diz, become the cup, né? Transforma-te no copo, e be like water. Então eu aprendi, deixei de ser o juggernaut a atravessar paredes, e passei a contornar paredes. Demoro mais tempo a chegar ao fim, mas chego ao fim com toda a minha energia, em vez de ser cansado, destruído e zangado. Exatamente. João, eu tenho, só eu te interrompendo um pouquinho, quando claro, o estudo do trigo, ele é muito recente, né? Não tem mais de 30 anos aí esse estudo. Poderíamos dizer que o shots, né, está o segredo da longevidade, assim como o fermentado de soja que os japoneses já usam há milênios, podemos equiparar basicamente ou não? Você acha que é equivocada essa informação? O fermentado, o quê? O kimchi ou qual é que é o miso? Isso. Também é de soja. Isso, a soja que eles fazem. Não, os benefícios, para mim, é numa perspectiva probiótica. Apesar de eu não ser fã de probióticos, eu sou fã de pré-bióticos. Okay? Eu digo que os probióticos são bactérias finas, que têm, tipo, patricinhas, que têm que ser alimentadas constantemente. E eu prefiro uma biota intestinal derivada da fibra natural da nossa alimentação base. Isso é o que eu estou a preparar mais do conceito da ração humana. Perfeito. Deste novo modelo alimentar. Nós temos os shots de erva-trigo. A nível de longevidade, os efeitos são diferentes. Num probiótico japonês, e se calhar no caso das blusões de Okinawa, eu adoro o estudo das blusões, que devem saber o que é, de Okinawa, Icária, Nicoya, já ouviram falar? Sim. Dos adventistas do sétimo dia. Eu de brincadeira digo que vou fazer a igreja dos biovivos só para ter alguma coisa para rezar, porque já está aprovado que baixa o cortisol. Então vamos ter que inventar qualquer coisa, porque os adventistas do sétimo dia da Califórnia diziam disso. Mas, ao longo dos anos, benefícios da erva-trigo. Numa perspectiva histórica e no modelo ayurvédico, o que temos é o Green Blood Therapy. Okay? Terapia do sangue verde. A molécula da clorofila é provavelmente a molécula mais próxima da hemoglobina. Okay? Então, o shot erva-trigo, como é talvez o shot mais rico em clorofila, se calhar é aquilo que existe no mundo, que é mais próximo a nível molecular do nosso sangue. Isto é um bocado esotérico, comunicar assim desta forma. Mas o que importa aqui é os benefícios hematológicos, primeiro que tudo. Há estudos sobre muitas coisas. Eu acho que já enviei a meta-análise de 2015, em Israel. Eu até já tive um Zoom call com o criador do estudo da colite ulcerosa, que é o Dr. Ansala, que fez vários estudos sobre erva-trigo na Universidade de Haifa, em Israel também. E o que está demonstrado é que o benefício hematológico da erva-trigo, apesar de ser, de momento, ligeiramente incompreensível, é óbvio. Vê-se nos estudos e vê-se em análises. Okay? Qual é que é o problema aqui? Para um modelo farmacológico ser aceito, temos que definir os processos de ação. Molécula A reage com molécula B, tem efeito C. Okay? Isto é impossível num produto sinérgico, onde há centenas de compostos a interagir que nós não conseguimos definir. Isto é a grande defesa do mundo farmacológico, das grandes farmacêuticas contra os modelos alternativos. Mas o que nós vemos é os estudos com resultados positivos e as análises de pacientes com resultados positivos. O efeito hematológico na subida da hemoglobina, neste momento, não há nenhum suplemento alimentar, que eu tenha ouvido falar, nem nenhum fármaco de nenhuma farmacêutica que consiga subir a hemoglobina de uma forma tão rápida e eficiente como este shot erva-trigo. Isso é o que a erva-trigo faz de espetacular, que mais nada faz. Mas nós estamos a tomar um suplemento para um benefício, e normalmente quando tomam um medicamento, tem um benefício e uma data de efeitos secundários negativos.
E erva-trigo, nós tomamos para um benefício e tem uma data de benefícios colaterais positivos. Porque há estudos sobre a diabetes, há estudos sobre a artrite reumatoide, há estudos sobre efeito renal, há estudos, os mais importantes, e na sequência da biota e da parte japonesa dos probióticos, o estudo da colite ulcerosa da erva-trigo é bombástico. É do tipo, curcuma não fez quase nada, alumínio não fez quase nada, erva-trigo 90% das pessoas melhoraram. E quando eu vou ler o estudo, as palavras... E as pessoas vendem muito a cúrcuma como solução também, e você acaba de falar que a trigo é superior. Num estudo da colite. Agora, se me disser, por exemplo, na ração humana está a combinação de cúrcuma e pimenta preta como a forma mais barata de termos um efeito redox antioxidante. A nível de euros por fator antioxidante, quem está no topo da lista é a canela. A canela é o melhor antioxidante a nível de euros que nós gastamos. Só que ninguém come 100 gramas de canela. Tem aquela relação. Nós temos um bocadinho de canela. É importante também esta relação. Então, nesta parte das tabelas que eu estou a preparar da ração, a combinação de curcuma e pimenta preta é a forma mais barata e eficiente de nós conseguirmos ter um efeito antioxidante no corpo. Fora vários outros benefícios anti-inflamatórios, ok? Que eu não digo que a erva-trigo seja melhor. A erva-trigo é melhor no tratamento de colite ulcerosa, que é isso que diz o estudo, e se quisermos transitar no tratamento de Crohn e de intestino irritável. Ok? Mas isso já é fazer batota. Mas é uma batota aceitável, de alguma forma. Então temos o benefício hematológico e o benefício para o intestino. E o hematológico transita, e agora recentemente o reforço do sistema imunitário, também demonstrado, através também a nível molecular de processos de ação. Isso faz com que seja um excelente adjuvante oncológico. Quando as pessoas começam a quimioterapia, a primeira coisa que cai é o hemograma, que é o valor do sangue, e o ecograma, o valor do sistema imunitário. A forma, neste momento, mais rápida, eficiente e sem interações medicamentosas é o shot de erva-trigo. Nós podemos, por exemplo, só o colostro, o timo e a erva-trigo é que estão propostos, mas a Universidade de Michigan, na parte agora não me lembro do Departamento de Medicina da Universidade de Michigan, algo assim, em que eles tinham 170 quimioterápicos e só esses 3 suplementos é que eram apresentados como solução. Porque há estudos base e, na realidade, eles só se baseiam e depois Andrei, mas estás-te a basear em quê? Então Andrei e Lidi procura e baseiam-se apenas no estudo de 2007 de Israel, que é um dos estudos que praticamente tinha depurado, onde são 60 pessoas, são 60 pessoas a tomar 100 mililitros de erva-trigo por dia durante 30 dias. E reduz as febres neutropénicas e há uma coisa muito interessante aqui, que eles dizem. A erva-trigo é positiva porque as pessoas que tomaram erva-trigo só reduziram 1,2% da hemoglobina, enquanto as pessoas que não tomaram erva-trigo reduziram 1,9%. Ora, eu com os meus shots feitos na hora tive uma subida de 3 pontos de hemoglobina durante a quimioterapia e agora recentemente com os shots de erva-trigo em HPP tive uma subida de 3,5 em 21 dias. Ou seja, este estudo, depois eu andei a ver, é feita, é congelado em cubos e depois é descongelado, as pessoas tomam. O congelamento, a desnaturação que acontece a nível celular e no caso da erva-trigo em pó, não temos estes benefícios hematológicos que estou a falar. Os estudos são bons, mas o shot de erva-trigo vivo ou o modelo da HPP, aí é que conseguimos estes valores que são espetaculares. E há aqui um diferencial que é interessante. Por isso é que o meu objetivo agora era tornar o meu shot no standard de avaliação de uma nova linha de estudos, para conseguirmos perceber realmente o diferencial. E porquê o shot vivo feito na hora não se torna um standard? Porque não dá, porque é chato. Eu de antes dizia, não, isto é vivos, eu não vou vender sumos, porque os sumos estão mortos. Eu não vou vender cortado, né? Eu era um bocado estatista de vírus, quase, né? E eu de brincadeira digo que o meu sumo, como nunca passo 17 graus na produção, passo por uma máquina de 1 milhão de euros, faz uma hiperpressurização, ele como nunca morre, eu não lhe chamo vivo, mas está longe de morto. Então de brincadeira eu chamo zombie juice, o sumo zombie. Né? Ou a marca em inglês era para se chamar almost alive. Né? Para tentar perceber essa coisa, não está vivo, está longe de morto e isso traz também benefícios.
Então, isto tem a ver com a parte da produção e da qualidade do sumo, e é um dos segredos, entre aspas, que pode tornar isto potencial, mas já estou a preparar modelos novos que podem ser ainda mais eficientes. E uma pessoa que esteja doente para o meu problema, eu dizia, não, tenho que fazer um shot vivo todos os dias. Uma pessoa que está com cancro, não tem motivação para acordar cedo, está a questionar a vida toda e tem que se levantar de manhã para fazer aquele shot na máquina que é cara e que surge máquinas que são muito difíceis de lavar, que é uma mastigadora lenta a frio, para fazer uma extração a frio, etc. Isto é uma coisa que fazia com que as pessoas não tinham uma regularidade do tratamento. E às vezes víamos benefícios bons, outras pessoas não víamos. E o que a garrafinha agora trouxe é essa praticabilidade de abrir o fio e a garrafa está lá. Então nós temos resultados muito melhores em 14 dias seguidos do que em 28 dias de um dia não. Ou até, porque a minha garrafa tem 2 shots, 60 ml de erva de trigo, porque é o mínimo que se vê nos estudos e que, a nível clínico, é aquilo que demonstra benefícios num curto espaço de tempo. Okay? Tomar um shot de 30 ml por dia é benéfico para a saúde geral. Mais 2 é ainda melhor. Mas nos 2 é que nós vemos essas subidas de hemoglobina para dar esse suporte, por exemplo, como a desvante oncológico ou quem tem anemia, que é uma das doenças mais prevalentes do mundo também. Outra coisa interessante, que se calhar que vai na sequência da longevidade e do japonês, é, ao longo dos anos, eu vi muita gente a dizer que tem um boost de energia quando toma erva de trigo. Ora, se a erva de trigo não tem glicose, não tem gorduras, não tem quase hidratos de carbono, apesar de ser doce, e isso é algo que eu ainda tenho que perceber, e agora vou dar só uma dica que se calhar é um bocado interna. O Tritical, que o Hugo está a tentar trabalhar, os shots de Tritical são muito mais doces do que o shot de erva de trigo normal. Muito mais doce. E o meu objetivo era conseguir isolar um edulcorante. E eu ia chamar de brincadeira o Triticol. Ok? Já o maltitol, o steviol, então ia haver o Triticol. Pronto. Isso foi uma ideia para o vosso lado também. Voltando à parte da energia. Eu tive um senhor que eu dizia assim, mas senti mais energia? E ele, não. Mas o que é que sentiu? E ele diz, vontade de sair de casa. E eu tentava, ao longo dos anos, a tentar perceber de onde é que vem esta energia, este pouco. E a hipótese número 1 é a ergogenia, de aumento da oxigenação sanguínea, o facto de ser um multivitamínico com muitas vitaminas e fitonutrientes raros, que se calhar também te podiam pôr o teu metabolismo a funcionar como deve ser. E dentro destas possibilidades todas apareceu uma wildcard, que é a regeneração da coenzima Q10 dentro do corpo, através da interação entre clorofila na corrente sanguínea e apanhar sol, que é o fotão vermelho do sol que interage com a molécula da clorofila, regenera a coenzima Q10, ou seja, o biquinone, que é o Q10 inativo, com essa interação, regenera em ubiquinol outra vez e torna-se um Q10 ativo. Ou seja, isto tem muitas implicações. Porquê? Primeiro, é o antioxidante mais associado ao anti-envelhecimento e à longevidade. Ok? Depois, é um medicamento que é tomado agora como prevenção de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Mas, acima de tudo, o que eu percebi é que é o responsável pelo funcionamento da segunda fase mitocondrial. Sendo as mitocôndrias as pilhas das nossas células, certo? Então é uma regeneração mitocondrial. E é isto é que é a vontade de casa, porque não é a molécula da glicose, nem é a molécula da cafeína, é uma regeneração da tua capacidade motivacional, claro. Então isto é o que eu estou a ter. Ou seja, isto não estão estudos em humanos, ok? Então um vídeo do Michael Greger, não sei se vocês conhecem, os veganos obrigatoriamente têm que ser, quem for vegan. Eu não sou, eu digo que sou... qual é a minha dieta? É Michael Greger com cavalo e sardinha, ok? Ou seja, plant-based com cavalo e sardinha, especificamente. E este Michael Greger, que é um careca de óculos que anda na passadeira e escreveu um livro, tem o nutritionfacts.org, que é o melhor site de nutrição que eu conheço, e escreveu um livro que é Como Não Morrer. É um calhamaço, que é uma expressão que usamos em português para os livros grandes, né? Que é How Not to Die, que é espetacular. Porque a base dele é 100% science. Claro que ele tem um bias, que é vegan, né? Mas é a principal fonte de informação nutricional que eu costumo passar. Ora, perdi-me aqui um bocadinho. Com uma Q10 e regeneração, ele fala num vídeo que ele tem Generate Coenzyme Q10, que podem pesquisar, e é uma sequência de estudos de galinhas, com estudos em ratinhos, e queiram perceber isso em ratinhos. O que eu quero é chegar na praia e dizer, cospe aqui para o fresquinho, cuspe.
agora toma só terva-trigo, e daqui a 4 horas vens cá cuspir outra vez para este frasquinho, e se nós conseguíssemos de alguma forma analisar o Q10 assim, o problema é que é uma análise difícil de fazer, mas eu consigo provar que este aumento direto da coenzima Q10 pode ser bombástico. E eu acho que é um bocado aquilo que eu me tornei de tomar tantos shots também. Eu não sou um exemplo de saúde, atenção. Eu, quando me irrito, como pastéis de nata e pronto, não tenho muito hábito. Eu sou um exemplo de empreendedorismo psicótico feito na rua. Uma coisa assim. Agora, de saúde ainda não sou. Mas eu estou confortável com essa minha coerência. Pelo menos eu tento comunicar aquilo que é o mais correto, mesmo que eu não tenha esse comportamento. Porque há muita gente que defende aquilo que faz. Eu não. Há uma ideologia geral que será mais correta. Se não consigo seguir ou não, devido à minha gestão profissional e se calhar há tantos anos na minha redline e na minha scarcity, é agora que eu me estou a dispor e realmente ter a disciplina de fazer exercício todos os dias e fugir do açúcar ao máximo. Pronto, eu não como muita porcaria, mas com aquilo que eu sei devia ter comportamentos muito melhores lá, digamos assim. Eu acho que isso, João, também é uma coisa que, por mais que a gente busque, uma coisa que ainda tem estudos, mas uma coisa que nós não conseguimos mudar ainda, chama-se engenharia genética, né? Eu não sei o seu ponto de vista, mas eu acho que o nosso código genético é o nosso código de genético, e se você pegar a sua árvore genealógica, a longevidade também está na árvore genealógica, né? Não só isso, muitas outras coisas, como a motivação, a predisposição ao nosso arquétipo fisionómico. Infelizmente, o meu avô, que é quem eu saio, tinha 1,90 m e pesava 140 quilos, né? Então eu sempre tive esta tendência, mas eu vejo isso como uma capacidade de ser a besta do esforço lá. Foi aí que eu transitei. Eu costumo dizer, a minha valência não é técnica, nem é cognitiva. A minha valência sempre foi um esforço extra. Eu costumo dizer, feitos extraordinários, só com esforços extraordinários. E se eu tiver filhos, a Biovivos não existia. Okay? Isto é uma coisa que acho que é importante ver, que era impossível fazer o que eu fiz com 40 horas. Eu de brincadeira digo que trabalho 24 meses por ano. E que isso rende, né? Porque nós conseguimos em 10 anos fazer o trabalho de 20. Né? E isto é uma coisa que eu acho que também é importante. Eu não digo que as outras pessoas não se esforcem. O que eu digo é que as outras pessoas são muito mais racionais do que eu, e que eu só fiz isto, se calhar, por uma psicose mental em que eu tinha que me dedicar 20 horas por dia a trabalhar e amarrar, senão eu sentia que não estava a fazer nada de jeito. Né? Isto não é uma coisa saudável. E sofri muito na minha vida pessoal por causa disto. Atenção. Só que eu costumo dizer que eu trabalho para os karma points, não é só os zeros. E ao longo dos anos eu tenho uma ganância de karma points. Às vezes dizem, que generoso. Eu digo, não sou generoso, eu tenho a ganância de karma points. E isto motiva-me a tentar fazer mais e esforçar-me. E isso mudou este ano. Aliás, há 2 anos, com a pandemia, foi o primeiro ano que eu parei e aceitei um emprego, uma proposta de emprego para gerir merda a 100 hectares, onde me obriguei a trabalhar só 40 horas por semana e parece que estava de férias. Okay? E fiz o meu trabalho, curti, reativei a empresa, mas a nova premissa da empresa, e que eu acho que é uma lição para todos os empreendedores, que é o meu trabalho só está bem feito quando não tiver que fazer nada. E isto obriga a que todo o process planning seja ao Mississippi. Quantos segundos demora a fazer cada movimento? E uma descrição total de todos os processos é a única forma de conseguir delegar totalmente o trabalho. Mas eu tenho uma quinta de permacultura e consigo ter a sobrevivência e tenho uns dentes fantásticos, que é o que me dizem às vezes, né? Eu tenho amigos meus que conseguem, mas se eles partirem uma perna, vai ser problemático, porque eles não vão ter trabalhadores. Às vezes dizem-me, só por o facto de eu querer ter trabalhadores, que eu já sou um capitalista, que eu quero ver lucro e tudo isso. Eu digo, não, eu quero tirar férias. Eu tive mas durante 9 anos. Ao 7º ano eu perguntei-lhe, o que é que és como empreendedor? E ela disse, quero que pares uma semana. Isto ao fim de 7 anos juntos. Foi a minha única semana de férias desde 2006. Né? Mas qualquer outra pessoa dizer, tu és doido, pá, não podes viver assim. Posso, eu sou feliz assim, é isso que me dá pica e dá-me karma points, né? de conseguir pôr isto. E eu digo brincadeira que eu ando atrás de uma com o meu nome. Nem precisa de ser minha, se for a Avenida dos Biovivos, que eu já ficarei muito contente no final desta história. João, pegando um pouco aqui do assunto, eu acho que é importante abordar isso, né? Você falou da sua trajetória,
falou dos benefícios do BioVivo, e eu fiz alguns cursos internacionais, e quando eles vão falar sobre o trigo, é algo quase que um rodapé, é bem rápido, eles nem gostam muito de falar. E a gente conversou, e quem me conhece, o Lira conhece, sabe que eu sou também um ativista canábico, e eu não escondo isso. E o que você vê hoje no movimento é que as indústrias farmacêuticas estão correndo atrás desses tipos de propriedade que eles já sabiam, eles querem ser hipócritas a esse ponto. Você vê a indústria farmacêutica, você vê, o ano passado a Pfizer comprou uma indústria canábica americana, agora eu me pergunto, para quê? Não se sabe. Você vê que a própria ciência, a indústria farmacêutica tenta fazer sintéticos, e todos os testes de sintéticos voltados para cannabis medicinal têm dado efeitos psicoativos e efeitos adversos gigantescos. Você tem receio de que possa acontecer a mesma coisa que vem acontecendo na cannabis com os biovivos? Não, e vou explicar porquê. Antes disso, eu quero explicar outra coisa. 17 anos, eu estava a caminhar, e o meu nome é João Afonso Henriques, e que as iniciais dá já. Então, eu percebi que tinha nascido para plantar erva e cantar reggae, ok? Tive bandas de reggae, banda FMC durante anos, de drum and bass, etc. E a primeira grow que eu tive, ensinei, não digo milhares, mas várias centenas de pessoas a cultivar, indoor, outdoor, essa história toda. Li o livro Rei Vai Nu, fiquei fascinado com a semente, com a fibra, com um dos primeiros carros do Henry Ford, que era feito com resina de canha, a minha biodiesão de canha. Isso para mim, enquanto designer industrial, foi... As caravelas portuguesas. No século XVII, qualquer igreja com mais de 1 hectare era obrigado a plantar cânhamo. Ok? As igrejas eram obrigadas a plantar cannabis. Isto é um facto que eu acho incrível. Nós importávamos muita corda da Holanda, mas porque eles sempre foram muito à frente, já desde o século XVII, nesse momento. Porquê é que o problema da cannabis não se transita? Eu digo brincadeira, né? Porque isto é, em Portugal, cannabis chama-se erva. Okay? E eu sempre quis ter uma empresa de erva. Mas como queria ter uma empresa de erva legal, passei a fazer erva de trigo. Até uma vez a polícia parou-me. Então o que é que você tem atrás na carrinha? E eu, erva. E eu, desculpa, erva. Então, quando dei conta, já estava a folhetos à polícia a explicar os benefícios da erva de trigo e essa história toda. Eu tive as minhas dreadlocks também, né? Era muito fascinado com todo o mundo do Rastafari, desde Naivis, Bobo Chantis, e quase decorei Rockers, de um filme dos anos 70 que eu adoro. Agora, estudos clínicos sobre cannabis e efeitos. Sem dúvida, para aquilo que ela serve, ela é muito boa, ok? A flor e o efeito sinérgico é muito mais positivo do que qualquer versão sintética isolada, ok? E a indústria farmacêutica aproveita, porque a cannabis é um competidor do mundo das óculos. E aí é que tu tens todo este interesse. Okay? E este interesse leva a que eles aproveitam o estigma social e a dubiedade, ou seja, e a volatilidade legal da cannabis para fazerem os seus lobbies de imposição contra, para dar tempo que os estudos se desenvolvam, para que quando eles quiserem, eles conseguem ter todo o caminho de aprovação facilitado. Isso vai acontecer. Tens um modelo da Alemanha, até apesar de em Portugal agora é um grande problema, porque as grandes empresas canábicas em Portugal estão todas a ir ao fundo, e curiosamente eu fiz uma análise de um business plan, ou seja, eu aqui sou conhecido como o João da Erva, né? Então uns investidores de fato e gravata convidaram para fazer uma análise de um plano de negócio que eles tinham apresentado. Eu fui o único a dar uma avaliação negativa, e eles nem queriam acreditar que o João da Erva não acredita que uma empresa de cannabis ia ter sucesso. E está-se a ver aqui, porque estavam todos a contar que ia ser legalizado para modelo recreativo, e não vai ser nas próximas décadas. Então, estas empresas foram todas ao ar. E a produção de CBD vai ser internacionalizada agora para países do terceiro mundo, onde a mão de obra é muito mais barata, e só a cannabis médica, onde a Alemanha e Israel são os maiores consumidores do mundo, na realidade consomem 10 hectares para os países inteiros quase, e há milhares de hectares pelo mundo a serem feitos, e para onde é que vai essa erva toda, entre aspas. Ou seja, o que é que acontece na erva de trigo pode ser que eu tenho que me precaver.
primeiro, as minhas afirmações clínicas serem o mais estruturadas possíveis. E segundo, o que é que a farmacêutica tenta fazer? E já tentaram isolar moléculas da erva-trigo, que já fizeram, conseguiram demonstrar o efeito dessa molécula com promoção da apoptose. Por exemplo, eu não digo que a erva-trigo é anticancerígena, mas eu tenho 15 estudos in vitro que demonstram que a erva-trigo é anticancerígena. Nunca digo isso. Ok? Para não dar espaço a esse tipo de crítica. Ok? E eu consegui isolar essa molécula, demonstrar que essa molécula promove a apoptose, que é quando uma célula é cancerígena, torna-se imortal, então perde a capacidade de se autodestruir. E o processo de apoptose é esse processo de autodestruição. E a erva-trigo consegue reativar o processo da apoptose em células oncológicas. Isto é incrível. Eu digo de brincadeira que é uma célula... A erva-trigo é uma molécula fascista. Chega lá e diz, olha, tu não podes estar aqui porque tens uma alteração genética que nós não queremos, então tens que sair daqui. Eu agora já não digo isso, digo que é um psicoterapeuta que chega ao pé da célula oncológica e diz, olha, tu não estás aqui bem, tens que arranjar outro sítio para seguir, porque isto aqui só estás a desequilibrar esse sistema e há de haver outro lugar para ti. E essa capacidade que a erva-trigo tem, não só que é demonstrado na parte da colatação de metais pesados, isto, se calhar, é um ponto importante. Já me estou aqui a um bocadinho, mas tenho que dizer esta. Há muita coisa de detox. Os sumos de detox nasceram com a erva-trigo. Detox é clorofila. Okay? Agora está na moda, tudo é detox. Pergunta-me, erva-trigo é detox? E eu digo assim, há um estudo de regeneração de células hepáticas que acelera a regeneração de células do fígado. Há um estudo que protege da cetose. Por isso é que eu estava a pensar fazer uma marca de álcool com erva-trigo que não dá ressaca e que não destrói o fígado. E o terceiro tem a ver com um estudo de comparação com a desferroximina na colatação de metais pesados. A desferroximina é um medicamento usado para fazer uma limpeza da tiroide e do sistema endócrino quando há acumulação de metais pesados. A erva-trigo tem um efeito superior à desferroximina, que é o medicamento utilizado. Então temos uma limpeza hepática provada cientificamente e temos uma colatação de metais pesados provada cientificamente. E quando muitas vezes eu falo com pessoas, e mas no outro dia eu estava numa mesa de jantar e alguém que está acabado de chegar e eu estava a falar sobre isto, ele diz, mas temos que acreditar só porque tu dizes. E eu, oi, eu sou só um agricultor, mas como tomo shots de erva-trigo, memorizo os estudos todos e eu deixo a ciência falar. Então, quando conseguimos debitar os estudos assim, a estrutura da nossa educação, que eu digo logo à pessoa é assim, a minha opinião é irrelevante e a tua também. O que interessa aqui é a ciência. Especialmente quando estamos a falar de doentes oncológicos, terminei. Uma coisa é uma patricinha que quer fazer um detox para ficar magrinha. Outra coisa é um doente oncológico com um problema sério em que tem que ser levado muito a sério este tipo de comunicações. E a parte das interações medicamentosas. Nós temos que ser positivistas, né, quando tem nessa relação. E claros, porque eu antes não era assim. Eu antes era as farmacêuticas e tudo isso. O que é que eu aprendi? É o Bruce Lee, mais uma vez. Né? Porque eu tive que aprender a falar a língua deles. E se o objetivo é chegar ao fim, não é a imposição do meu ego, João revolucionário, que importa. O que importa é que a erva-trigo deixe de ser alternativa e se torne convencional. É o que eu digo, que é deixar de ser alternativa e tornar-me convencional. Só que isso dá trabalho que se farta. Okay? E há o risco das minhas crenças serem destruídas pelo caminho. Eu estou aberto a isso, porque as minhas crenças do passado do high-tech já foram destruídas. As minhas crenças na permacultura e agrofloresta foram destruídas. Então eu já falhei tantas vezes, eu pelo menos sigo o caminho daquilo que eu acredito e que acho que tem potencial. Ao longo dos anos fui selecionando aquilo que eu acho que tem mais potencial. Nunca na minha vida eu vi algo com potencial deste shot. Por isso é que eu costumo dizer que é a forma mais eficiente de eu ganhar karma point. Cada vez que alguém toma um ponto de hemoglobina, eu ganho 10 karma points. Isto é incrível na minha perspectiva. E para lá caminho até o dia em que, se eu conseguir realmente a sustentabilidade económica que eu prevejo para a empresa, lá terei dinheiro para fazer a minha ecovila no Saara e poder dormir descansado. É um bocado este o caminho. Plantar agrofloresta à vontade, né? Isso, exatamente, sem stress. Podia estar ali tranquilo com a tesourinha a cortar. Isso. Sem pressa. Acordar de manhã, sai de bermuda, de havaiana. Isso. Já viu essa cena? Mas eu trabalho da Havaiana. Atenção, eu trabalho da Havaiana e faço questão. Isso é uma coisa importante para mim. Porque tem a ver com os andares. Não falámos disso. Nem todas as crenças foram destruídas aí, então, pô. Essa essência aí. Não. Algumas ainda. Não vou ter dreadlocks outra vez, mas há muita coisa aí que se mantém. Empreendedor que analisa business plan
pro cara de gravata de Havaiana, tá muito tech, tá muito na frente. Cara, sim, também, mas eu estou da Havaiana na estufa. Agora já estou a aprender que Na tenho que reunião não mudar a tem minha jeito. indumentária para me levarem a sério também. Olha só, cara, eu acho que complementa um pouco a pergunta que o Hugo fez, essa questão da indústria farmacêutica. Assim, primeiro, nos teus estudos, né, nas tuas pesquisas, qual foi a primeira pesquisa, o primeiro estudo que você encontrou sobre a erva de trigo, nessas mais recentes, né, que estão trazendo todas as informações para você construir o teu produto? E aí, assim, quando a gente fala, né, da medicina chinesa, da medicina oriental, indiana, a gente está falando de coisas milenares, né, e, enfim, são coisas que, quando vem a cúrcuma, né, você tem todo esse movimento dos produtos naturais, que eu acho que são, em algum momento, viram foco ali da indústria farmacêutica, e aquilo ganha é coisa das receitas, né? Então eu acho que esse caminho, como se for, que eu acho que é refinar, né? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala que a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? Ou alguns princípios, a parte ideológica, assim, que é isso tudo que você está trazendo, na verdade, a gente vai refinando, né? Nossa empresa, o nosso produto. E aí, assim, acho que o que o Hugo trouxe é muito assim, a minha curiosidade, né? Como é que isso flerta com a indústria grande? Quer dizer, você já tem uma comprovação, vamos dizer, ancestral, da alimentação natural, da alimentação nativa, do que o Bill Morrison Eu fala. não me baseio nela para os médicos, mas ela existe, sem sim, dúvida. Exatamente. Isso não vai entrar no meu discurso, mas eu sei disso. Certo. E aí você vem com a pesquisa científica. A indústria, ela está vendo essa pesquisa científica, ela está começando, inclusive, a ficar mais atenta a esse tipo de coisa aqui que a gente está falando. Quer dizer, os caras não estão nem aí para a indústria do suplemento A ou B. Eles estão lá plantando a grama de trigo deles, criando a empresa deles, fazendo as próprias pesquisas. Então, como você falou, né, é o empreendedor startupeiro, né? Também aqui a gente tem essa, né, tipo, empreendedor barato, é isso mesmo, é resiliência, sobreviver, o negócio é ser resiliente, né? Então, assim, e aí acho que vem finalmente a pergunta como você vê essa evolução, essa conexão, a indústria farmacêutica olhando para isso e o teu negócio. Quer dizer, a gente hoje está vendo esse movimento dos produtores de microverdes crescer muito no Brasil. Eu diria que esse ano, assim, é impressionante como cresceu, né, Hugo? A gente viu muito nas redes sociais. E aí, assim, a gente está aqui numa posição de a gente quer dar uma dica, quer dar dicas legais para essas pessoas, a gente quer dar orientações baseadas principalmente na experiência de quem já está fazendo isso há algum tempo. Né? E aí você trouxe, né? Comecei ali com 60 variedades e tal. E aí, assim, né? Acho que vamos deixar assim, sugestão para quem está começando. Vamos deixar isso mais para o final da nossa conversa. Agora eu queria saber assim, como é que tu vê a tua empresa nessa questão do produto? Você pensa, por exemplo, daqui a 3 anos, cara, se vier um investidor, uma grande empresa, não farmacêutica grande, mas já existem as grandes dos remédios naturais, vamos chamar assim, e falar, olha, eu quero comprar a tua empresa, esse é um caminho, né, que a gente sabe que as startups fazem. Não, então assim, como é que você está vendo isso, né, agora com essa visão mais empreendedora e tal? Quer dizer, o teu produto, você escolheu, né, esse desafio de escolher um produto, de criar uma embalagem, de criar uma comunicação em torno daquele, com todo esse trabalhão que você teve, né, de todo esse tempo de estudos que você tem tido. Então, como é que você vê assim, a continuidade do produto, da empresa, né? Acho que isso era uma pergunta, inclusive, que o Hugo ia trazer, né, Hugo? Isso. Há logo aqui uns pontos importantes. Na comparação com a cannabis, nós não temos o estigma social e não competimos com o mercado dos opiáceos. Isso é logo algo muito grave e que limita a cannabis. E, no meu caso, não há nenhum medicamento para subir a hemoglobina. Só há comprimidos de ferro. Então, eu não sou competidor direto de nenhuma empresa farmacêutica. Mas, assim, não limita que eles tentem fazer alguma coisa similar. Só que uma farmacêutica, não só... o ponto primordial é a propriedade intelectual. E na erva trigo não é possível fazer um modelo de propriedade intelectual porque, por exemplo, os tratos
agora não me lembro do termo, mas era metanólicos e alcalólicos, alguma coisa assim de género, ou seja, os extratos em álcool e em metanol, eles tentam fazer esse isolamento e tentam patentear não a molécula, mas o processo de extração da molécula, para terem a sua defesa de alguma forma. Claro, efeitos assimilados de 14% a 70% e nunca equivalentes ao extrato aquoso, como eles chamam, que na linguagem normal é um shot, é um sumo. Ou seja, não há nenhuma forma de erva de trigo extraída ou isolada de uma forma química que tenha os benefícios do whole food, do shot integral. Então eu não, para já, eles nunca vão conseguir fazer algo com os mesmos efeitos. E a única forma de ter os efeitos que se pretende é o extrato aquoso, que para eles nunca interessa, por duas razões. Primeiro, não é patenteado. Segundo, tem um modelo de validade curto. E todas as farmacêuticas, todos os negócios são viabilizados por validades de 6 meses a 1 ano ou mais. A nível de shelf life. Ok? Vem do mercado dos frescos, da produção semanal, entrega 5 dias de validade. Ok, Vassos? Agora passei para um mês. E para mim, tenho tempo que se farta. Mas para eles, nem pensar. Qualquer coisa com menos de 6 meses não entrar no mercado de uma farmacêutica. E como isso só tem resultados neste formato, é esse o potencial. Agora, qual é que é o meu potencial? Ao longo dos anos eu defini as minhas técnicas e os meus processos. Tenho uma estrutura científica muito positiva. A Biovivos tornou-se num bom brilho em Portugal. Conhecem isto como Biovivos, são shots de Biovivos. Tu comes Biovivos de ervilha e Biovivos de sol. Até no programa de televisão do Quem Quer Ser Milionário apareceu lá Biovivos de ervilha e Biovivos de girassol. É uma marca registrada minha, só eu que os posso produzir, mas eu também não sou uma pessoa muito preocupada, até porque eu sou antipatentes. O meu objetivo é mascarar a Biovivos como um cavalo de Troia que se chama FP Pharmaceuticals. De FP, de oposto a Pfizer, mas também para mandar uma mensagem de FP de outra coisa, digamos assim. Depois eu deixo aí a interpretação. E essa é a minha zanga, mas nunca vai ter em your face. Eu vou tratar de um modelo de cavalo de Troia e realmente, se calhar daqui a 5 a 10 anos, serei comprado por uma farmacêutica por toda a estrutura que eu já tive e logística que eu terei montada. Mas com esse dinheiro, se calhar eu vou fazer a tal Ecovila no Saara. Antes disso, eu acho que vou tirar uma semana de férias e dormir outra semana. Mas depois acho que vou voltar à carga outra vez, de certeza. Mas essa resposta, sim. Essa resposta, eu quero pegar mais um gancho ainda para a gente fortalecer até isso para quem está nos estudando. Eu não sei se você viu recentemente, e isso é importante até para você, né, João, que trabalha com que o primordial de tudo é a semente, né? E eu não sei se você chegou a ver na Netflix, eu até aconselho quem estiver nos escutando e nos vendo, chama Uma Voz contra o Poder. Já chegou a ver? Não. Uma Voz contra o Poder é baseado em fatos reais, em que um produtor de sementes de trigo, se eu não me engano, no Canadá, ele tinha gerações de famílias, tipo coisas do trisavô dele, eles faziam aquela seleção natural. Eles pegavam as sementes do campo, da produção, pegavam a semente e guardavam um pouco para plantar no próximo ano. Então, isso foi, né, de gerações. O que aconteceu? A Monsanto chegou e desenvolveu os transgênicos, que é resistente ao Roundup. Ponto. E, obviamente, você é um produtor, né, João, tenta se blindar do mercado, os outros produtores da sua volta, no caso dele, não se blindou. E a Monsanto começou a introduzir a sua transgenia. Vento, carregamento, e começou a ter resistência, obviamente, naturalmente, nos campos dele. Mas era trigo ou milho? Era trigo. Mesmo? Trigo. Okay. E, de repente, um belo dia, chegou uma intimação da Monsanto, falando que esse proprietário estava plagiando a tecnologia deles. E aí, ele começou, não, eu tenho todos os meus bancos de sementes estão aqui. Eu tenho tudo isso aí, é meu trisavô. Eu conheço essa história, mas pelo milho. Isso. Pelo milho eu conheço a história, no trigo não sabia. Foi pelo trigo que, inclusive, ele conseguiu ganhar, ele não ganhou 100% a ação. Ele conseguiu ganhar, foi no Supremo Tribunal, ele conseguiu ganhar parte, ele não precisou pagar os encargos advocatícios,
mas ele teve que devolver a safra. Toda a semente dele teve que devolver para a Monsanto por conta dessa tecnologia. E por conta dessa vitória, a Monsanto não conseguiu evoluir a transgenia no trigo. Então, por conta dessa disputa judicial, a Monsanto foi bloqueada. Falou, não, no trigo você não mexe. No trigo não vai ter transgenia. Esse é o ponto. Boa. Então, voltando a Biovivos e até para todos que estão aí empreendendo. Se a indústria farmacêutica não quer competir com o João, ela pode criar mecanismos em volta que pode lá na frente pagar, mandar fatura. Ó, você fez isso e tudo mais, mas a tecnologia do substrato eu tenho, a tecnologia da bandeja eu tenho, a tecnologia do não sei do que, da lâmpada eu tenho, e você não produz mais. Você acha que pode acontecer isso? Porque aqui no Brasil... Eu acho que isso... Eu vou ser honesto, isso no Brasil é um caso específico, mas no Brasil há 23 pesticidas que são quase proibidos no resto do planeta e que são usados aí todos os dias. E a Monsanto domina completamente a indústria da carne, soja, como vocês devem saber, né? É dramático. E é o poder do agronegócio a dominar a política. E o Brasil, se calhar, é o país do mundo onde isso é mais in-your-face. Isso, okay? e só para complementar... Aqui no Brasil, não sei se o Lira está ciente, mas eu já falei isso, já teve pessoas que já patentearam, patentes registradas, como cultivar microverdes, técnicas de cultivo de microverdes. Tá registrado. Sim, uma espanhola queria patentear o sol também, ou seja, isso vai acontecer sempre. E esta ilusão que as pessoas têm de que uma patente, eu adoro fazer reverse engineering, boa, às vezes boa. só por curtição, né? É que tens uma patente, então eu vou estragar a tua patente só porque me apetece, né? Tipo, e há aqui uma... Se isso vai chegar ao meu ponto, se nós conseguirmos chegar a esse ponto, quer dizer que já somos importantes. E que já gerámos um impacto muito grande. Isso também é alguma coisa. Eu já disse no passado, o meu sonho é ser uma pulga atrás da orelha da Pfizer. Ok? E se eu lhes der assim só uma coçada, eu já fico a sentir um super-herói. Ok? Chegar ao ponto de eles me virem chatear, eu estou mais preocupado com a União Europeia e as afirmações de saúde e clínicas. Isso é uma coisa que vai chegar muito mais cedo. Ok? Esse problema. Mas eu já estou cada vez mais preparado para a superar, que é isso. E a parte, por exemplo, na parte da semente, a única coisa que eu garanto é que todas as minhas sementes têm um certificado não OGM e não tratamento. E para mim isso é o suficiente. Mas pelo menos em Portugal e na Europa acho que ainda não chegou trigo transgénico. É mais a parte do milho, da colza. São outros 7 que eu não sei já de cor, mas colza, milho, etc. Aliás, o milho é uma raridade biológica agora, não é? Mas eu fiquei muito curioso com essa história e vou ver esse documentário de certeza. Se eu acho que eles me podem vir a incomodar neste processo e a tentar, mais tarde ou mais cedo eles vão querer, porque é o capital, é o lucro. A não ser que conseguimos idealistas de ética humana a gerir as grandes empresas, isso não vai acontecer. Então, mais uma vez, o que é que eu digo? Bruce Lee. Né? O que nós temos que conseguir é que se eles vão chegar a esse ponto, que num caminho a gente os consiga sugar de alguma forma para que o investimento que eles possam trazer a nível paralelo seja um grande boost para o mundo da agrofloresta, da permacultura, do mundo natural, da agroecologia, de todas as técnicas que possam vir alimentar o futuro do planeta. Eu acredito que as técnicas dele é o futuro. Não, acho que é mais uma vez os jardins suspensos da Babilónia a deixarem as pessoas fascinadas com o tech futuro. E é o que eu digo ao Elon Musk, entre aspas, é tecnologia quebra. Arrebentou agora um foguetão e muita coisa vai arrebentar no futuro. E estarmos a contar que a nossa segurança total num condutor virtual, acho que também é um bocado arriscado. Pessoal, eu quero-vos dizer uma coisa. Tenho mesmo que terminar aqui a nossa sessão. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não, eu já ia até falar isso também para fazer as considerações finais que já estamos estendendo. Só complementar aqui. Eu acho que, além disso, com relação a essa questão da grande indústria, você tem 2 aspectos. É a cauda longa, essa teoria da cauda longa, né? Eu acho que quando você fala, e a gente falava isso da permacultura, vai ser
A gente está trabalhando para o alternativo virar convencional. Hoje eu já tenho uma visão um pouco do... Eu não quero ser o convencional. Eu quero ser... Numa linguagem de empreendedor, eu quero ser exclusivo. Eu quero ser para quem realmente está interessado nisso. Então tem essa coisa da teoria da cauda longa, que é muito interessante, que é muito aplicado para produtos digitais, em todo esse meu estudo de empreendedorismo de startups. Eu sempre fico fazendo essa ponte com produtos físicos, porque eu sempre trabalhei com agricultura. Então, como é que essas teorias dos produtos digitais elas se aplicam aos produtos físicos, como que a gente pode se valer disso? E eu acho que é uma coisa muito forte, que eu acho que é o que eu tenho me fortalecido muito atualmente, que era o que a gente fazia na época da ONG, na época da Ecovila, que é o poder da comunidade. Que é o mesmo poder da comunidade das ecovilas, só que agora com uma pegada empreendedora, com uma pegada tipo empreendedorismo autêntico, vamos chamar assim, que eu acho que isso os clientes também procuram hoje. Eles preferem comprar... E conta no Instagram. E conta no Instagram. E você, ao invés de estar falando com 40, 100 pessoas no auditório, a gente trouxe, só uma curiosidade, o David Holmgren, ele fez uma palestra aqui no auditório da Câmara dos Deputados. A gente colocou aqui em Brasília, sei lá, mais de 100, 200 pessoas, eu não lembro o tamanho do auditório, mas eu lembro, curiosidade, meu pai é empresário, trabalhava de terno e gravata, eu convidei ele para ir nessa palestra, ele foi com um sócio, e eles entraram, eu acho que eles eram os únicos de terno e gravata do auditório. Ele falou, nunca vi tanta gente sem terno e gravata aqui na Câmara dos Deputados, mas a gente costuma dizer que a gente dominou a Câmara, invadimos a Câmara dos Deputados, fizemos uma belíssima palestra com o David Holmgren. Então, assim, a gente acho que vai estar sempre um pouco ali flertando com a cauda longa, mas com essa questão do poder da comunidade, agora a gente irradia para 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas por meio do digital, né? Essa força é Isso muito depende maior, da né? mensagem. Eu, por acaso, tenho um problema com o David Holmgren, que é ele transita o conceito de permacultura para o resto da vida, de alguma forma, para o modelo de comunidade. E isso é porque se a permacultura tivesse o potencial de sobreviver como técnica agrícola, isso nunca tinha acontecido. Então, isto é uma espécie de perpetuidade desta situação das formações. Ok, Sim. ela não foi criada, então agora torna-se uma religião quase. E eu tenho um bocado, ou seja, podemos criar comunidade, mas, por exemplo, comunidade dos microgreens, ou comunidade da permacultura, ou comunidade sintrópica, apesar de soar bem, eu posso ter vários argumentos contra. Não, sim, acho que deve-se criar comunidade quando temos viabilidade económica provada. Sim, na verdade, essa coisa. Nos microgreens, sim, mas não na parte nutricional. É o tal rácio de euros por benefício. Né? Não trouxe de forma tão clara. Mas eu entendo isso. Eu não estou... Eu gostei do que disseste, mas eu há muitos anos que eu embirro com o Holmgren por causa disso. Tá? O que eu penso é a comunidade em torno do shot de grama de trigo, em torno disso que você falou, de que as pessoas lembram do teu produto, associam a tua pessoa, a tua forma de trabalhar, a tua autenticidade, tudo isso que você trouxe aqui pra gente. É essa comunidade que eu digo hoje. É esse poder, assim, de uma pequena coisa ter um... E é isso. E como o traz muito, e que cada um na sua tribo, cada um com as suas convicções filosóficas, um vai tomar grama de trigo porque é vegano, ligado ao mestre do yoga, o outro porque realmente está precisando, a outra pessoa por curiosidade, o outro porque é um anticapitalismo que não quer comprar. Mas eu acho que esse poder que a gente tem hoje de pegar uma coisa simples, né, relativamente simples, que envolve toda a nossa história pessoal, né, e conseguir embalar isso e colocar no formato de empresa, cara, foi muito legal a tua fala e toda essa tua forma de ver. Eu quero já me despedir aqui. Eu agradeço pela oportunidade. Foi espetacular, mas eu espero no futuro, quando der uma palestra, que a imagem que está aqui é um vaso de erva-trigo. Ou seja, para isto funcionar, há uma coisa que tem que acontecer. Eu tenho que sair da equação. E a comunicação tem que ser totalmente científica. E a comunidade nunca se deve focar no João, guru da erva-trigo, ou Ernest Gotts, ou Holmgren, ou Mollison. Eu quero que nem sabem o meu nome. O que é que tem que saber é a biovírus e o trabalho que ela fez a nível científico. Claro que isto... Mas eu acabo por... Há quem me diga que eu sou o guru anti-gurus. Né? Mas, tipo, que isto acaba um bocado por acontecer. Pela maneira de falar e tudo isso. Mas eu creio que para essa comunidade realmente ser viável e sustentável, o principal foco é ser uma comunidade de pesquisa científica colaborativa. Todos a ler os estudos. Todos a acumular. E deixar de haver aquela pessoa centrada. Porque quando há uma pessoa
é muito mais fácil embirrar com uma pessoa específica do que com uma centena de estudos. Né? Eu tenho a minha birra com o Holmgren e gosto do Mollison e gosto do Geoff Lawton, né? Tipo, se eu não soubesse o nome deles, eu não tinha birra com eles. Entendes? Por isso é que eu quero transitar a parte da erva trigo. Ok, eu fiz isto pelo esforço, etc. Mas agora ela continua por ela própria, que é um bocado, se calhar, isso que vai acontecer. E vamos ver qual é o caminho futuro que isto pode trazer. Ok? Perfeito, ok. João, muito obrigado. Até estendemos um pouquinho a mais o nosso bate-papo. Queria agradecer. Quem quiser procurar o João, é só lá no Instagram, Biovivos, acompanha ele, está dando palestra sempre, fazendo uns reels interessantes sobre os biovivos. João, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Até à próxima. Um grande abraço, obrigado pelo vosso trabalho e motivação, super positivo, adoro a vossa energia e vamos a isso. Como eu costumo dizer, let's grow, ok? Let's grow. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau.